Acho que isso é uma quarta-feira, né? Ok. Então fica marcada aí a prova, tá? Ok. Então na aula passada eu falei de campos de Jacobi, equação de Jacobi de pontos conjugados. Deixa eu aproveitar e dar uma outra maneira de motivar a equação de Jacobi, né, os campos conjugados, que é olhando para energia de curvas. Então você tem uma variedade riemanniana, Mg. Digamos que a gente tem uma curva C, definida na variedade diferenciável. Então a gente sabe que o comprimento dessa curva C é definido pela integral da norma do vetor velocidade, né? Esse é o comprimento da curva. Mas a gente pode definir também a chamada energia da curva, que é a integral da norma do vetor velocidade ao quadrado. Certo. Essa é chamada energia da curva C. Então existe uma relação entre as duas que é dada por Cauchy-Schwarz, né? Você prova facilmente que o comprimento de C é dado por essa integral. Mas se aplica então o Cauchy-Schwarz aí com a função 1 aqui, né? Isso aqui é menor ou igual que a integral do quadrado de 1, raiz quadrada, vezes a integral do quadrado desse comprimento, raiz quadrada. Isso. Portanto, o que eu acabei de provar é que, vou mostrar aqui, isso aqui implica a seguinte proposição, que o comprimento de uma curva C ao quadrado é sempre menor ou igual que A vezes a energia de C. E se vale a igualdade, né? Para que vale a igualdade aqui, essas duas funções têm que ser proporcionais, né, no Cauchy-Schwarz, né? Então, se vale a igualdade, se vale a igualdade, então essas funções têm que ser proporcionais, ou seja, o que está me dizendo é que esse vetor velocidade tem comprimento constante. Ou seja, então, norma de C' é constante. Ou seja, C é parametrizada proporcionalmente ao comprimento de arco. Ok? Então, a energia tem algumas vantagens. Primeiro, a primeira vantagem é que, como é um quadrado, é mais fácil, né, de você derivar, quer dizer, é mais regulado que você olhar para isso daqui, né? Isso aqui é simplesmente o produto escalado, C' de T pelo C' de T. Uma diferença fundamental entre as duas é que o comprimento de uma curva C é invariante por reparametrizações, né? Quer dizer, reparametrizações monótonas, né? Quer dizer, não interessa como você vai de A a B, o comprimento é o mesmo, se você nunca volta. Enquanto que a energia depende. Quer dizer, a energia ela quantifica também a parametrização. Tanto é que você só pode ter igualdade dessas quantidades se a parametrização for proporcional ao comprimento de arco. Então, a observação é que o comprimento é invariante. Ou seja, o comprimento é um objeto associado, é um objeto geométrico, né, associado ao traço da curva, enquanto que a energia é associada à parametrização. Então,
Então, invariante por reparametrizações monótonas, mas a energia não é. Ok? Muito bem. Bom, no caso em que... aqui é um si somente si, né? Claro que também, se a curva é parametrizada proporcionalmente ao comprimento de arco, essas quantidades são iguais, né? Ok, então essa é a energia, né? E a gente pode provar a seguinte proposição. Que se você tem que se gama é uma geodésica minimizante, o que isso significa é que é uma geodésica que satisfaz a propriedade que o comprimento de gama é menor ou igual que o comprimento de C para qualquer curva C com as mesmas extremidades. E aqui deixa eu fazer uma observação que eu posso definir esses objetos para curvas diferenciáveis por partes também, né? Certo? Porque você pode quebrar a integral na integral de cada pedaço onde a curva é diferenciável e somar as energias. Para qualquer C diferenciável por partes. Com os mesmos extremos. Então, isso aqui é a definição de uma curva C minimizante, né? Já vimos que essas curvas têm que ser geodésicas, né? Então, a observação é que ela vai minimizar a energia também. Certo? Então, a energia de gama é menor ou igual que a energia de C. Para toda. E as mesmas condições, né? Toda C com as mesmas extremidades. Ok? Esse é isso que eu quero falar. Ok, e claro que aqui vai valer a igualdade, né? Se somente se a C for uma geodésica minimizante. Né? Então, vale energia de gama igual a energia de C, se só se C é geodésica minimizante. A demonstração é simples, simplesmente usa o fato de que as geodésicas já vêm parametrizadas proporcionalmente ao comprimento de arco, né? Então, no caso, o comprimento coincide com a energia, essencialmente, né? Ou seja, você vai ter que a energia da curva gama, como gama é geodésica, essa velocidade é constante. Portanto, a energia de gama é menor ou igual, é igual a 1 sobre A comprimento de gama ao quadrado. Né? Vale a igualdade aqui. Mas como gama é minimizante, o comprimento de gama é menor ou igual que o comprimento de C. Né? Então, isso aqui é menor ou igual que 1 sobre A comprimento de C ao quadrado. E, por outro lado, pela desigualdade geral, é menor ou igual que a energia de C. Certo? Então, assim a gente prova a desigualdade. E se vale a igualdade, né? Se a energia de C coincide com a energia de gama, então tem que valer a igualdade em todas as desigualdades aqui, né? Em particular, tem que valer a igualdade na última, né? Então, a gente vai ter que, então, vai valer a igualdade aqui, ou seja, o comprimento de gama é igual ao comprimento de C. Mas vai valer igualdade aqui também, né? Que é o comprimento
de C ao quadrado é igual a A vezes a energia de C. Mas isso só pode acontecer se a curva C está parametrizada proporcionalmente ao comprimento de arco. Então, a conclusão é que a C vai ser uma curva com velocidade constante, minimizante. Então, ela tem que ser geodésica. Se isso aqui implica, logo, C é minimizante. Com norma C' constante. De onde C é geodésica. Lembre que aqui é aquela pequena observação de que uma curva minimizante não necessariamente é uma geodésica, né? Porque você pode... Geodésicas são sempre parametrizadas com velocidade constante. Você tem uma curva minimizante, o traço dela vai ser dado por uma geodésica, mas talvez você precise reparametrizar a curva. A energia detecta isso. Se uma curva é minimizante da energia, ela automaticamente vai ter velocidade constante. Certo? Que é o que eu estou escrevendo aqui. Ok. Então é só uma maneira de trocar aqui o funcional e de alguma forma capturar a parametrização constante como melhor que as outras, né? Agora o que a gente pode fazer é, então, estudar, né, minimização de comprimento, né? Equivalente aqui é estudar minimização da energia, né? Portanto, é interessante estudar, então, a variação desse objeto aqui, sobre variações próprias. E aí a conta é até mais simples. A conta é até mais simples do que no caso do comprimento, né? Então, o que a gente quer provar agora é chamada primeira variação da energia. No fundo, é uma conta que a gente já fez. Só que para o comprimento. A gente vai refazer agora para uma energia. Então, aqui eu vou supor o seguinte, que a gente tem, então, uma curva C, né? Que pode ser diferenciável por partes. E eu vou assumir que a minha variação também é diferenciável por partes. Então, a gente tem uma variação F, menos epsilon, epsilon, que também vai ser diferenciável por partes. O que isso significa é que você consegue uma partição do intervalo 0A tal que a restrição de F a cada intervalo da partição é diferenciável. Ou seja, F restrita o domínio que vai de TI a TI mais 1 é diferenciável. Então, a princípio, eu estou permitindo que a minha curva C seja assim, né? Ok, e aí a gente chama de o campo variacional, eu vou dar um nome, o V de T, é exatamente a derivada da curva com respeito ao parâmetro S, né? A gente vai fazer uma variação disso daqui, né? Olha lá. Você tem aqui o vetor V de T, que é exatamente a derivada da curva no parâmetro S, chamado campo variacional. Quando você faz S igual a 0, né? E vai ser um campo diferenciável por partes. Então, quando você calcula a fórmula, que é muito parecida com a do comprimento, o resultado dá o seguinte. Então, a fórmula é a seguinte, que a primeira derivada
Então, digamos que eu defina a energia em S como sendo, bom, isso aqui vai ser a energia da curva Fs, né? Ou sei lá, Cs. Onde CS é essa curva aqui. Uma dessas curvas, né? Então, isso aqui é simplesmente às vezes você coloca um meio ali, eu já não me lembro qual é a convenção que eu usei aqui, tá? Então, talvez seja melhor a gente fazer a conta e ver quanto é que dá a fórmula. Porque às vezes você divide a energia por 2. Enfim. Então, como é que a gente faz? Eu vou escrever a fórmula aqui em cima. Então, é simples, né? Porque a gente já fez isso antes. Você vai derivar a energia em S, né? Então, você está derivando com respeito a S a integral da norma do df dt ao quadrado. Isso aqui. Mas isso aqui é... Bom, tecnicamente eu vou ter que escrever aqui isso aqui como uma soma, né, ao longo dos intervalos da partição. Isso aqui é o produto escalado df dt por ele mesmo. Estou derivando isso com respeito a S. Então isso me dá a soma. Então a derivada entra aqui duas vezes, né? Então, fico com duas vezes a soma em I. Da integral aí eu vou derivar o df dt com respeito ao df ds, só que aí a gente usa simetria, não é isso? Então fica assim. Observe que isso aqui é igual a isso. Por simetria, né? Interno o df dt. Ok? E agora o que você faz é, você tenta tirar essa derivada aqui para fora, né? Então isso aqui fica duas vezes soma da integral. Então eu vou reescrever o meu integrando como sendo a derivada com respeito a t desse produto escalar. Eu tenho que compensar com a derivada do segundo termo, né, que é menos df ds, derivada df dt, df dt. Né? Só que agora no primeiro aqui a gente usa o teorema fundamental do cálculo, né? Então isso me dá duas vezes a soma em I. E aí eu observo que o df ds é o campo variacional e o df dt é o vetor velocidade da curva. Né? Então isso aqui é simplesmente, para cada I aqui, isso vai ser produto escalado do campo V pelo campo C', né? Entre o TI mais 1 e o TI. Um menos o outro, né? Então é o fundamental do cálculo aqui. E aqui aparece a equação das geodésicas, né? Fica simplesmente... Aqui eu junto de novo as integrais todas e fico com menos duas vezes a integral de 0 a do campo variacional V pela equação das geodésicas. Aceleração da curva. Talvez eu possa escrever isso aqui como C', né? Bom, acho que eu já comentei aqui que algumas vezes eu vou usar vou me confundir, vou escrever assim. Melhor, isso ao invés disso aqui, né? Tá? É a mesma coisa.
Eu estou acabando de fazer isso aqui, né? Ou aqui também, né? Então, se vocês quiserem usar a notação do livro, isso aqui seria o DDT, né? Aqui seria o DDS. Então, isso aqui é exatamente a aceleração, né? Quer dizer, é o... Como é que eu escrevo isso? C duas linhas? Segunda derivada covariante de C, né? Porque o DF/dt é o C', né? Ok? Então a fórmula é a seguinte, né? Proposição. Faço isso em S igual a 0. Passo 2 para a esquerda, então fico com 1 meio. A derivada da energia em 0 é igual a menos 2 vezes. Desculpa, já tirei o 2, né? 0 a VC duas linhas. Mais essa soma aqui, né? Só que essa soma aqui, ela tem... Você vai somar... Isso aqui é uma subtração, né? Do valor em TI mais 1 menos o valor em TI. Só que para cada... Se tem uma partição, né? Os extremos aparecem só uma vez na soma, enquanto que os T's intermediários da partição vão aparecer 2 vezes, né? Tem o 0, o A e tem os caras intermediários, né? Então você pode reescrever isso aqui da seguinte forma. Eu vou só reescrever essa soma aqui. Então fica menos a soma I de 1 a K do campo V em TI. E aqui observem que eu estou olhando para a derivada, para o vetor velocidade C', mas como eu permito que a minha curva seja diferenciável por partes, né? Num desses pontos aqui, TI, vamos que aqui seja o TI, ela vai ter um vetor velocidade pela direita, que eu vou denotar como C' de TI mais, essa anotação. E ela vai ter também um vetor velocidade vindo pela esquerda aqui, que seria o C' de TI menos, né? Porque ela não precisa ser diferenciável naquele ponto. Então esses caras vão aparecer aqui na fórmula. Isso vai me dar então C' de TI mais menos o C' de TI menos. Deixa eu ver aqui, eu quero pegar só os caras intermediários. Então isso vai até K-1 aqui, né? Certo? Depois eu tenho o termo do 0 e o termo do A, que ficam assim, né? Isso aqui é a demonstração. Então fica assim, menos o V0, C' de 0, mais o V de A, C' de A. Então essa é a forma. Ok? Alguma dúvida aí? Essa fórmula tem a seguinte consequência, né? Eu posso perguntar quando é que uma curva diferenciável por partes é ponto crítico da energia, né? E a resposta é quando ela for uma geodésica. Então a proposição seguinte diz o seguinte, que você tem uma C que a princípio é só diferenciável por partes. Então se diz que então C é uma geodésica se somente se a primeira derivada da energia dá 0 para toda variação própria de C. Onde aqui eu permito variações diferenciáveis por partes. Própria aqui lembra que significa que os extremos são fixados. Então como é que a gente prova essa proposição?
Deixa eu fazer uma pergunta aqui, né? Imagine que vocês têm uma curva C aqui na sua variedade, entre dois pontos P e Q. E aí, imaginem que ao longo dessa curva eu tenha um campo de vetores. V de T. Possivelmente zero aqui, não sei. Pode ser zero aqui no meio também. Então tem um campo V de T ao longo dessa curva, tangente à variedade. E eu quero construir uma variação da curva tal que esse campo seja o campo variacional. O que é que eu faço? Como eu construo essa variação? Quer dizer, dada a variação, o campo variacional é a derivada. O que eu estou fazendo é o contrário. Eu dou o campo e quero que vocês me construam uma variação que tenha aquele campo como campo variacional. Alguma ideia? Sim, você pode usar exponencial. Ou seja, você pode pegar a curva e andar ao longo dessa direção na geodésica, que tem aquele vetor como vetor velocidade. O que você vai fazer é uma coisa assim, você vai mover a curva na direção da geodésica. Né? Então, isso vai te dar uma curva aqui. Ok? Então, como é que a gente escreve essa variação? Né? A variação vai ser uma função de S e de T. O parâmetro S corresponde às curvas transversais. Então, o que eu faço é eu fixo um determinado ponto C de T e quero andar ao longo da geodésica saindo desse ponto. Portanto, eu olho para a exponencial em C de T e pego a geodésica que tem esse vetor V de T como vetor velocidade. Então, olho para isso aqui, SV de T. Certo. Ok? Tá claro isso aí? Isso aqui é uma aplicação diferenciável porque você pode, usando aquela linguagem antiga, né? Antiga no nosso curso, né? As primeiras aulas. Isso aqui era aquela gama, tempo 1, como é que era? Colocava primeiro o ponto, né? Depois colocava o vetor, não é isso? Uma coisa assim? A exponencial está colecionada numa aplicação diferenciável e é isso que ela serve exatamente para você mostrar que essas aplicações derivadas da gama são diferenciáveis também. O único cuidado que você tem que ter aqui é que geodésicas não estão necessariamente definidas para sempre. Então você tem que ter cuidado com a questão de saber se essa geodésica está bem definida. Né? Para que valores de S eu posso tomar a exponencial. Mas você sabe que você pode cobrir a sua curva com as chamadas vizinhanças totalmente normais. Lembrem disso, né? Você cobre aqui a curva. Como a curva é compacta, você pode escolher uma cobertura finita, de tal maneira que cada cara aqui seja uma vizinhança totalmente normal. E aí, em vizinhanças totalmente normais, a gente tem aquela propriedade de que as geodésicas estão definidas num tempo uniforme da vizinhança, um certo delta. Certo? Então, você chama isso aqui de, sei lá, o 1, o 2, o L. Cada UI aqui vem com um delta I, né? Então, nessa vizinhança UI, a exponencial está definida tempo delta I, né? Você tem aqui que... Não tem um certo cuidado aqui. A gente está fazendo isso pela primeira vez, né? O que a gente sabe é que a exponencial, dado um ponto Q aqui, para todo Q em UI, né? A exponencial em Q está definida numa bola de tamanho uniforme. Na vizinhança.
em cada vizinhança totalmente normal. Então, o que você faz é você pega o menor dos deltas. Então, esse delta aqui vai servir, em particular, para todos os pontos da curva C. E aí você pega o S pequeno para garantir que o vetor S vezes V de t tenha norma menor que delta. Certo? Então, você escolhe... Vou escolher o epsilon como sendo igual a... Como é que é? Então, eu quero que esse cara aqui tenha norma menor que delta, né? Para o epsilon. Quero isso aqui, né? Então, em particular, eu posso pegar aqui o sup dos t's, intervalo 0a. Então, tem que pegar o epsilon menor que delta dividido por esse sup. Certo? Então, eu simplesmente pego, por exemplo, delta sobre 2 aqui. Certo? E aí a observação é que essa F está bem definida no intervalo menos epsilon vezes 0a. Ok? Bom, se o sup é zero, você pega a variação trivial que não muda a curva, né? Ou você pode colocar mais um aqui se você quiser. Ok, então é assim que você constrói variações. Tá? Dado qualquer campo variacional, você sempre tem uma variação que realiza aquele campo. A gente vai usar isso agora para provar essa proposição. Ok? Primeiro, se a curva é geodésica, é simples, né? Vamos fazer isso aí. Se a curva é uma geodésica, é automático que a primeira derivada vai ser zero, porque se você olha para a fórmula, em primeiro lugar, uma geodésica é sempre diferenciável, né? Então, não preciso me preocupar com essas diferenças, elas são todas iguais a zero, né? Não tem esse termo aqui. Em segundo lugar, minha variação é própria, portanto, eu não tenho esses dois aqui. Então, fico só com a integral, mas como ela é uma geodésica, a aceleração é zero, né? Segue automaticamente que se C é geodésica, a primeira derivada é zero. Então, toda F. F é a variação, né? Certo. Isso aqui é porque, em particular, ela é diferenciável. Então, o mais interessante é provar a recíproca, né? Então, vou assumir agora... Eu não escrevi aqui não? Própria, né? Essa aqui é geral, né? Qualquer variação, qualquer campo, você faz essa variação. Se o campo for zero nos extremos, essa variação que eu acabei de construir é própria, né? Porque aí a geodésica vai ser constante aqui. Isso é uma observação importante, né? Vou botar aqui uma observação. Se o campo V de zero... Se o campo V é zero nos extremos, essa variação aqui é própria. Então, a nossa variação F é própria. Agora, não é verdade que você pega uma variação qualquer, se o campo é zero, a variação é própria. Isso não é verdade, porque você pode ter uma curva, sei lá, que tem vetor velocidade zero aqui, mas não é constante, né? Tá? Para essa daqui funciona porque ela é dada por geodésicas, né? Ok. Ok. Então vamos fazer a recíproca. Então a recíproca vamos suponhamos que a minha curva C é o ponto crítico, né? Isso satisfaz essa propriedade, que o E' de zero é zero para toda F própria.
Quero mostrar que C é geodésica. O ponto aqui é que eu estou permitindo que ela seja diferenciável por partes, né? Então, eu ainda não sei se ela é diferenciável. Como é que vocês argumentam, então, que ela tem que ser uma geodésica? Alguma ideia aí? Olhando para essa fórmula aqui, a única coisa que vocês sabem é que esse resultado aqui vai dar zero, qualquer que seja a variação. E eu tenho que extrair a informação de que ela é uma geodésica. Como é que dá para fazer isso? Exatamente, você pode pegar V igual a C duas linhas, né? Agora, qual é o ponto, né? Se eu escolher V igual a C duas linhas, primeiro, isso não é uma variação própria, no princípio, né? Segundo, vai ser complicado analisar esses termos aqui, né? Mas aí a observação é que basta você mostrar que o C duas linhas é zero nos pontos interiores, né? Porque aí segue por continuidade que ele vai ter que ser zero nos T's da partição. Então, eu vou olhar só para o interior aqui. Então, qual é a ideia? Então, a ideia é que você tem uma curva assim, né? A priori, ela seria diferenciável por partes. Então, digamos que eu pegue um pedaço aqui. Isso aqui seria o C de TI. E aqui seria o C de TI mais 1. Né? E aí eu construo o seguinte campo, né? Eu pego uma função real qualquer. Ou seja, eu vou olhar para a aceleração, mas eu quero que a variação seja própria, né? Então, o que você faz é, você pega uma variação que faz o seguinte. Você tem aqui o zero, né? O T1, o T2, tarará, tem o TI, tem o TI mais 1, tem o TK aqui, que é o A. Então, você pega uma função real, diferenciável por partes, que faça isso aqui. Seja positiva e se anule nesses dois extremos. Ok. Certo. Você pode fazer um por um. Se quiser, dá para fazer todos ao mesmo tempo, mas se você quiser fazer um por um, você pega essa função aqui, sei lá, HI de T, que tem essas propriedades, né? Então, você olha para o campo variacional, que é o que você falou, que é pegar a aceleração, mas você multiplica por essa função aqui. Ok, HI de T. E aí, quando você calcular a derivada, né? Isso, você tem um campo, então isso me dá uma variação. Eu faço o que eu acabei de explicar aqui, que vai ser própria. E aí, quando eu usar a fórmula para calcular a derivada da energia nessa variação, eu vou ter, então, como esse campo aqui se anula nos extremos, né? Todos os termos lá de soma desaparecem. Eu fico só com a integral de TI a TI mais 1 do campo, seguinte expressão, né? Função HI de T vezes o campo C duas linhas, C duas linhas. E aí, por hipótese, eu sei que isso me dá zero, porque eu estou supondo que ela é um ponto crítico da energia, então, em particular, como essa função é positiva, né? Ela tem que ser zero em todos os caras aqui. Em particular, o C duas linhas é igual a zero. Tá? Então, já mostrei que em cada trecho onde ela é diferenciável, a curva que eu tenho é uma geodésica. Certo? Se você quisesse, você poderia fazer tudo ao mesmo tempo, né? Era só pegar uma função assim, né? Aí você provava todos ao mesmo tempo. Enfim, então o que eu provei até agora é que cada pedaço aqui é uma geodésica. Mas, a priori, ela poderia ser quebrada, né? Poderia ter um ângulo aqui. Eu quero mostrar que não tem. Então, agora é olhar para como é que fica a fórmula da primeira variação, usando que eu já sei que cada pedaço é uma geodésica. Então, como eu já sei que C restrito a cada intervalo TI, TI mais 1 é geodésica, eu provei então que, agora se eu olhar para essa fórmula, ela se simplifica, né? Porque esse termo aqui vai dar zero,
Eu fico só com aquilo ali, né? Vou pegar uma variação própria, tá? Então, isso me dá só isso aqui. Ok? Para toda f própria. E aí eu preciso mostrar agora que esses vetores são iguais a zero, mas agora é simples, porque você usa a mesma ideia. Pega um campo qualquer que tem a propriedade de que em cada ponto TI ele seja igual a esse vetor aqui. Certo. E agora é só você escolhemos um V de T, tá ok. V em cada TI, pode ser qualquer campo, não interessa, desde que seja diferenciável por partes. E aí, você tem que a derivada da energia seria, então, nesse caso aqui, você constrói a variação, usando aquela ideia, e aí fica com menos a soma da norma desses vetores quadrado. Como eu sei que, estou supondo que a minha curva é um ponto crítico da energia, eu concluo que todos esses vetores têm que ser iguais a zero. Certo. Ok? Daí segue que a curva é C infinito, né? A princípio seguiria só que ela é C1, né? Que a derivada coincide aí. Mas lembra que as geodésicas são únicas, uma vez que o vetor velocidade coincide. Tá? Então, se o vetor velocidade coincidiu, significa que eu estou falando da mesma geodésica. Tá? Então, isso aqui, isso, mais isso, né? Vou chamar isso aqui de 1. Isso aqui de 2. Então, tem que 1 mais 2 implica que C é uma geodésica regular, né? E acaba a demonstração. Certo? Alguma pergunta? Qual a segunda derivada? A segunda derivada da curva é zero. Aceleração, sim, sim. Isso. Então, é infinito. Sim, a segunda derivada coincide também. Isso está certo. Isso. Uma outra maneira de... Uhum. A primeira derivada, né? Não, pero dices que C2 líneas con esto. Sim, é zero em cada intervalo, sim. Sí, entonces eso lo utilizaste y después lo pasaste acá y simplificaste la fórmula. Eso es porque estás tomando cualquier variación propia, ¿cierto? Sim, qualquer variação própria, isso. Essa fórmula que eu escrevi aqui é a fórmula geral para qualquer variação própria, só usando o fato adicional que eu sei que em cada pedaço é uma geodésica. Então a fórmula se simplifica. Em geral, essa é uma ideia canônica, né? Quando você tem que analisar, você tem uma expressão dessa, você quer analisar o que acontece quando ele dá um ponto crítico, você tenta analisar, provar que por partes, que cada um termo é zero depois do outro, entendeu? Prova primeiro que esse aqui é zero, depois prova que os outros é zero. É mais simples fazer isso do que tentar provar que eles são ao mesmo tempo zero. Certo. Só tem que ter cuidado, você falou da segunda derivada, o argumento lá para CC2, que é uma segunda derivada covariante, né? na variedade riemanniana, né? Mas essencialmente está correto. Mas só tem esse cuidado aí que o C duas linhas ali isso aqui é só uma anotação para isso, né? Certo. Ok, então o corolário disso daí, isso aqui é só um comentário um pouco intuitivo aqui, né?
é que você pode fazer uma espécie de, o que a gente chama de, pode estudar a teoria de Morse no espaço das curvas. A teoria de Morse é uma teoria que se analisa os pontos críticos de uma função, né? Uma variedade, por exemplo. Aqui é um pouco informal, porque eu não estou precisando dos objetos, mas se você olharia para dados 2 pontos na minha variedade, eu defino o ômega pq como conjunto de todas as curvas diferenciáveis por partes. Aqui eu posso permitir, inclusive, variar o intervalo. Não precisa ser 0A, né? Qualquer intervalo. Então, que C de A igual a P e C de B igual a Q. E aí, nesse conjunto aqui, você tem uma função natural, que é a energia. Para cada curva, você associa energia, né? Então, o que a gente mostrou é que os pontos críticos desse funcional são exatamente as geodésicas. Né? Então, as geodésicas são ponto crítico de E, se somente se gama é geodésica. Então, isso aqui, é claro, vai ser um espaço de dimensão infinita, né? Complicado de estudar, mas de alguma forma você tem uma função natural aí e os pontos críticos são as geodésicas. Certo? Se eu perguntasse a vocês, o que vocês acham que vai ser o espaço tangente? Imagina que isso aqui fosse uma variedade aí, né? De dimensão infinita. Qual seria o espaço tangente dessa variedade numa determinada curva C? O que deveria ser isso? Aqui, entre aspas, porque eu não estou tornando nada disso rigoroso, né? O que é um vetor velocidade, né? Você tem o meu espaço aqui misterioso, é esse ômega pq. Cada ponto aqui é uma curva que liga o ponto pq, né? Então você tem uma curva C aqui. O que consiste em você pegar fazer uma variação, né? Então isso aqui, você olhar exatamente, digamos, C de S. C de S vai ser uma curva ligando o P ao Q, né? Então você tem a sua curva, sei lá, original. E C de S consiste exatamente em fazer uma variação. E quando você deriva isso aqui, né, o vetor velocidade, um elemento do espaço tangente é a velocidade de uma curva, né? Você está obtendo exatamente o campo variacional, né? Certo? Então, isso aqui é exatamente o conjunto de todos os campos a V de T, diferenciáveis por partes, ao longo da curva C, que se anulam nos extremos. Tá? Então, esse seria o espaço tangente dessa variedade, né? Estudar esses campos variacionais. Ok. Vai ser mesmo uma variedade? De certa forma, é uma variedade. Porque você tem que tornar isso rigoroso, mas isso aqui é um espaço vetorial, né? O espaço dos campos. Então, uma variedade de dimensão infinita modelada nesse espaço aqui. Porque a variedade é um objeto de dimensão finita, é um objeto que é modelado no espaço euclidiano, o Rn, né? Então, isso aqui, você troca o espaço euclidiano por esse espaço aqui, o espaço dos campos, que é um espaço de dimensão infinita, né? Mas, enfim. Você pode colocar... Você pode tornar isso aqui, por exemplo, Tem várias maneiras de transformar isso no espaço de Hilbert, né? A mais simples é você pegar... Inclusive tem a ver com essas coisas. Talvez eu poderia, então, estender um pouco o comentário aqui e observar o seguinte. Se você tem dois elementos desse cara aqui, V1 e V2, são campos. Esses dois caras são campos ao longo da curva, né? Você pode definir é como se eu tivesse definido uma métrica riemanniana
nessa variedade. O que você faz é, você define isso daqui como a integral ao longo da curva, né, do produto escalar dos campos. Certo. Isso aqui é o chamado, a métrica L2, né? Então isso, por exemplo, dá uma estrutura de variedade riemanniana aqui para essa variedade. E aí eu pergunto a vocês, né? Ainda estou aqui no mundo do intuitivo, né? Se eu tenho uma função, uma variedade, e tenho uma métrica riemanniana nessa variedade, eu posso associar ela a um gradiente. Né? O gradiente de uma função, ele tem essa propriedade que, num determinado ponto C, né? Ele é o único vetor tal que produto interno por V me dá a derivada da função naquele ponto aplicada a V. Essa é a definição do gradiente. Né? Bom, deixa eu colocar a definição geral aqui, uma função f qualquer. Então, eu pergunto a vocês, com essa métrica riemanniana aqui, qual é o gradiente da energia? Se ela for suave, vai ser a aceleração. Aceleração, exatamente. Vamos supor que seja suave, né? O gradiente da energia vai ser exatamente essa fórmula aqui. Na verdade, não aceleração, menos aceleração. Com um 2 aí, né? Sei lá. Certo? Então, você vê aí que os pontos críticos da energia são as curvas de aceleração zero, né? Que são as geodésicas. Tá. Então, isso aí o pessoal estuda, né? Mais para frente a gente vai estudar melhor essas coisas. Isso daqui? Aqui eu estou assumindo que vamos assumir que a curva é suave, né? C é diferenciável mesmo. E aí o que eu estou observando é que segue dessa forma. Então, como a variação é própria, eu não vou ter esses termos, ela é suave, não vou ter esses termos. Então, a ideia é que isso aqui é exatamente a derivada da energia ao longo da variação. Ou seja, isso aqui... O que é isso aqui? Isso aqui é um meio da derivada do parâmetro S da energia da curva C de S, né? Em S igual a zero. Mas isso é por definição da derivada de uma função, né? Isso aqui é a derivada da função E no ponto C0, né? Aplicado ao vetor velocidade dessa curva aqui. O vetor velocidade dessa curva no espaço de todas as curvas. Que é o que eu já meio que expliquei aqui, que é o campo variacional, né? Então, esse cara aqui é o campo variacional. Então, o que eu provei foi que um meio da derivada do E aplicado ao campo variacional é dado por essa expressão aqui. Agora, isso aqui eu posso reinterpretar pela minha definição da métrica riemanniana. Isso aqui é exatamente o produto interno entre o V e o C duas linhas. L2, né? Certo. Então, provei essa igualdade aqui, o que no fundo está me dizendo que o gradiente da energia é a aceleração. Aqui. Tá, então, é como se cada curva aqui você tem um vetor, que é a aceleração, né? E a maneira mais eficiente de diminuir a energia da curva é andar ela ao longo da aceleração. Ok. Muito bem, mas por que eu fiz tudo isso, né? Eu fiz porque, na verdade, eu não quero a primeira variação, eu quero a segunda. Certo? Ou seja, o que a gente mostrou foi que os pontos críticos são as geodésicas, né? Nesse espaço aqui. Agora, se você quer saber se uma geodésica é minimizante, você tem que calcular a segunda variação. Isso está relacionado com a segunda variação. E a conta vai ser bem simples. Vou assumir que ela é diferenciável. Vai ser muito simples.
Isso mais tarde no curso vai ser importante para aplicações, inclusive para aplicações topológicas. Tá? Porque a gente vai ver como que vai aparecer a curvatura e mais tarde a gente vai fazer aplicações interessantes disso. Então a ideia é a seguinte, agora eu vou pegar uma curva que já é um ponto crítico, ou seja, uma geodésica. Né? Você calcular a segunda variação num ponto que não é crítico não é muito interessante, né? Ela não diz nada aí. Então você pega uma curva aqui, que é uma geodésica, e aí você faz uma variação própria dela. Antes de eu continuar, deixa eu só fazer um comentário. Eu estou falando dessas métricas L2 aí, no fundo é isso que o Mumford estava falando, né? Na palestra dele, né? Que ele falava sobre métricas em espaço de curvas, né? Espaço de formas. Quer dizer, o produto interno é uma coisa assim, uma coisa L2, ou variações disso. Os espaços eram de dimensão infinita naquela palestra. Ok, então pega uma variação própria de uma geodésica. E aí a gente já sabe que eu olho para a energia, né? Função energia, que isso aqui vai ser a energia da curva gama S, dada pela variação. E aí a gente já sabe que, como a curva é uma geodésica, essa primeira variação é zero. Vou pegar a variação diferenciável. Isso é consequência da fórmula da primeira variação da energia. Então, como a primeira deu zero, a gente tem que olhar agora para a segunda, né? Para obter um pouco mais de informação. Então, o que eu quero calcular é 1/2 de E duas linhas de zero. Certo? É isso que eu quero calcular. Então, eu vou olhar para a minha fórmula aqui. O que é que essa fórmula estava falando, né? Então, para calcular a segunda derivada no zero, eu tenho que saber a primeira derivada num S, né? Para poder derivar mais uma vez. Então, tem que interpretar aquela fórmula ali, não na curva original, mas numa curva próxima ali. Mas não tem problema, né? Porque como a variação é própria, os extremos são fixos, né? Se eu olhar para o campo variacional, que é o campo df/ds, ele é sempre zero nos extremos, né? Para todo S. Certo? Então, eu vou agora congelar a curva gama S e vou usar a fórmula da primeira variação para gama S. Certo? Variações próprias. E aí a fórmula que me dá aquilo ali, eu só tenho que reinterpretar. Ela me diz que aquilo ali vai ser menos a integral de 0 a A do campo variacional, que é o df/ds, pela aceleração da curva, não é isso? Que é vou usar aqui a notação, é o ddt df/dt. Certo? Essa é a expressão. Essa aqui é a primeira variação. E agora eu vou derivar isso mais uma vez. Certo? Então, deriva mais uma vez, você vai ter então que... Observem que isso aqui não é necessariamente mais uma geodésica, né? A curva original é uma geodésica, mas as da variação não. Então, você deriva mais uma vez... Isso aqui vai me dar, então, menos... A derivada entra aqui, né? S. Mais... Depois ela entra aqui. df/ds. Derivada com respeito a S.
Ok? E agora, o que é que eu faço com isso? Alguma sugestão aí para simplificar isso daí? Faz igual a zero, né? Porque aí quando eu faço S igual a zero, eu sei que a curva original era uma geodésica. Então esse cara aqui vai dar zero. Então como ela é uma geodésica, né? Esse cara aqui é igual a zero se S igual a zero. Então eu fico só com aquele termo ali. ddt df dt. E agora o que é que eu faço? A simetria eu não posso usar ainda porque aqui eu tenho t e t, né? O que eu tenho que usar, o que eu tenho que tentar aqui é comutar essas duas derivadas, que é aquela que aparece a curvatura. Certo? Então isso aqui vai ser a mesma coisa que... Vou escrever assim. Aqui está o df ds. E aqui fica então... você soma e subtrai. Ou melhor, posso já escrever assim, né? Isso aqui é o ddt, dds, mais o termo da curvatura, que era df ds, df dt, vezes o campo, que é o df dt. Certo? Acho que está certo, né? Eu estou primeiro derivando em S. Primeiro em T, depois em S. Ok, agora sim eu uso simetria, né? Não é isso? Agora sim eu posso usar simetria aqui. Isso fica menos a integral de 0 a do df ds. Estou usando simetria aqui, eu tenho ddt do df ds. Mais o termo de curvatura. O termo de curvatura não precisa mexer, porque curvatura é um objeto geométrico, né? A ideia é que você faz as contas até encontrar algo que tenha significado geométrico. Então, a gente fica com isso aqui. E agora eu só uso a linguagem do campo variacional, né? Lembra que o df ds é o campo variacional, né? Enquanto que o df dt é a velocidade da curva, e eu chego então na fórmula da segunda variação da energia. Então, eu vou escrever aqui. Então, a segunda variação da energia é dada por 1/2 de E, duas linhas de zero. Aqui já estou assumindo que gama é uma geodésica, né? E que a variação V é própria. Então isso me dá então, como é que é? Menos integral do campo variacional, vírgula, seguinte objeto, né? Que é o D2 dt2 de V mais R de V gama linha. Essa é a conta, certo? E eu pergunto a vocês, o que é isso aqui, né? Exatamente o que dá o termo da equação de Jacob, né? Aqui aparece a expressão da equação de Jacob, né?
Tá? Então, aquela equação de Jacobi que eu motivei dizendo assim que é a equação satisfeita pelos campos que vêm de variações pós-geodésicas, né? Essa foi a motivação. Uma outra maneira de motivar também porque ela é a expressão que aparece na segunda variação da energia. Certo? E por isso que mais tarde isso vai poder nos dar aplicações topológicas, porque a gente vai poder explorar, por exemplo, o sinal da curvatura para estudar se uma geodésica pode ser minimizante ou não. Né? E por aí vai, né? Ok. Então vamos tentar reescrever isso aqui. O que é que eu posso fazer para reescrever isso mais uma vez, de uma outra maneira? Só fazer uma observação, então. Se o campo variacional, né, V de T é campo de Jacobi, se anula nos extremos, né? Se, somente se, quer dizer, essa aqui é a outra motivação dos campos de Jacobi, né? São os campos que satisfazem segunda derivada zero, né? Se vocês pensam na segunda derivada como uma forma bilinear, o que isso significa? Isso é chamada nulidade de uma forma bilinear, né? Ou seja, se vocês têm uma... como é que eu vou escrever isso? Talvez eu vou ser menos ambicioso aí. Vou só dizer o seguinte, que isso aqui implica, né, que segunda derivada é zero. Né? Não é para todas as variações, né? É a variação que vem do campo, né? Então, os campos de Jacobi, que se anulam nos extremos, não triviais, né, necessariamente anulam a segunda variação. E esses campos só podem existir se o ponto for conjugado. Né? Foi essa a definição de ponto conjugado. São os pontos em que existe um campo com essas propriedades, não trivial. Ok, mas então vamos reescrever essa fórmula aí. Vamos reescrever essa fórmula aqui. O que eu posso fazer para reescrever, então? Olhem para esse termo aqui, né? Nesse termo aqui, o que eu posso fazer é tentar tirar a derivada para fora. Né? Então, uma outra maneira de escrever a segunda variação é a seguinte. Isso aqui é igual a menos integral de 0 a A. E aí, esse primeiro termo eu vou escrever como a derivada com respeito a t de v dv dt, menos, eu corrijo com a derivada aqui. E aí eu repito o segundo termo. Aqui não tem. Termina aqui, né? Ah, tem o V, né? Produto escalar V. Sim, né? dt. Ok? Só que aqui eu posso usar o teorema fundamental do cálculo, então isso me dá essa expressão em A menos ela em zero. Só que o V se anula nos extremos, né? Portanto, isso aqui vai ser zero. Então eu fico com menos dá mais, integral do norma do dv dt ao quadrado, mais esse termo aqui, né? Então essa é a outra maneira de escrever a segunda variação. Tá? Parece um termo não negativo, né? Mais um termo de curvatura.
se o V for ortogonal, se o campo variacional que eu pegar for ortogonal à geodésica, eu posso escrever isso aqui como uma curvatura seccional, né? Então, se o campo V for ortogonal a gama-linha em todos os pontos, né? E, digamos, se a geodésica estiver parametrizada por comprimento de arco, eu posso escrever essa fórmula assim também. Isso aqui é a integral do dv dt ao quadrado. Isso aqui vai ser exatamente a curvatura seccional do plano gerado por V e gama-linha multiplicado, como eu tenho V duas vezes aqui, pela norma de V ao quadrado. Certo? Certo. Então, se você tem uma geodésica e você quer estudar se ela for minimizante, né? Ou seja, por que essa expressão é útil, né? Se você tem uma geodésica minimizante, primeiro, a primeira derivada da energia vai ser zero, mas segundo, a segunda derivada da energia vai ser não negativa. Então, toda geodésica minimizante vai satisfazer a propriedade de que essa expressão aqui é não negativa para qualquer escolha do campo V. E aí você pode explorar a geometria para mostrar, por exemplo, que isso é impossível e tirar conclusões topológicas. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo intuitivo, tá? Porque não dá para tornar isso rigoroso. Deixa eu ver como é que eu faço desse exemplo aí. Tem menos? Eu acho que sim, tá certo. Isso. Tem que trocar aqui, né? Isso. Isso é importante. Hã? Aqui é menos, né? Isso, tá certo. Então esse sinal é importante. Então deixa eu só comentar aqui, voltar para o intuitivo, né? Tentar explicar por que isso vai ser importante, né? O que isso me diz, por exemplo? Imagine que vocês tenham... Imagine que a gente tem uma superfície que é convexa, digamos. Né? Uma coisa assim. Dentro do R3, uma esfera dentro do R3, convexa, e a convexidade aqui implica que a curvatura dela de Gauss é estritamente positiva. Na próxima aula a gente vai ver que a curvatura de Gauss é simplesmente a curvatura seccional, que aparece aqui, tá? Aí digamos que eu encontre nessa minha superfície fechada, né? Eu encontro uma geodésica fechada, uma geodésica que faz assim. Gama, né? E aí eu quero saber se ela pode ser minimizante ou não. Pelo desenho, o que vocês acham? Por exemplo, uma coisa assim. Se a sua superfície fosse assim, né? Você pode achar uma geodésica aqui, fechada. Essa sim é minimizante. Ela tem menos comprimento que qualquer outra ali perto, né? Quando eu falo minimizante aqui, eu estou comparando só com curvas próximas. Tá? Então essa daqui é menor do que qualquer outra curva aqui próxima, né? Então essa é minimizante localmente. Localmente minimizante. Mas e essa daqui? Intuitivamente não, né? Você vai poder aqui diminuir o comprimento dela, ou a energia, se você quiser. E você pode responder isso por essa fórmula, né? Porque você vê que a fórmula da segunda variação da energia, ela tem dois termos, né? Um termo que é não negativo e um termo da curvatura. O termo que é não negativo ajuda a geodésica a ser minimizante, né? Porque ser minimizante implica que aquele cara é não negativo, né? Se gama é minimizante,
A primeira derivada é zero, e a segunda é não negativo. Então, esse termo está ajudando a geodésica a ser não negativo. Mas se a curvatura for positiva, esse termo está atrapalhando, né? Está indo contra. Né? Que é exatamente o que acontece ali, por causa exatamente desse sinal. Né? Por isso que esse sinal é importante. Então, uma maneira de produzir uma variação que diminua o comprimento é tentar cancelar esse termo aqui. Ali, né? Naquele caso ali. E como é que você cancela esse termo? Pegando um campo V que é paralelo ao longo da curva. Então, nesse desenho aqui, né, que eu fiz, você pega um campo, um vetor V aqui qualquer, que seja perpendicular à geodésica, né? Sei lá, um Vzinho aqui, e faz o transporte paralelo. Nem sempre, quando você faz, em geral, em dimensão mais alta, né, nem sempre o transporte paralelo bate com o que você começou. Mas aqui, como é uma superfície, né, só tem duas possibilidades, né, e como ele é orientado, ele vai exatamente, quando ele voltar, vai coincidir no mesmo cara. Então, você produzir um campo, uma variação aí V de T, que tem a propriedade que é paralela, né? Vocês podem perguntar, mas isso aqui não era para variações próprias, né? Isso aqui era para variações próprias, né? Mas dá para ver que a mesma fórmula é verdade se você olha para geodésicas fechadas. Né? Porque na fórmula tinha dois termos, né? Um que envolvia o V de zero e o outro que envolvia o V de A. Mas se você olha para curvas que são sempre fechadas, esses termos se cancelam e a fórmula fica igual. Mas se a variação for sempre por curvas fechadas, é isso que vai acontecer, né? O V de zero vai ser sempre igual ao V de A. Estou pensando numa curva sempre fechada, né? Que sempre satisfaz a propriedade que gama de zero é igual a gama de A. Você vai ter uma variação que é assim, gama de S0 é sempre igual a gama de SA. Sempre por curvas fechadas. Então, quando você derivar isso aqui, em relação a S, você vai ter que o V de zero é sempre igual ao V de A, né? Nesse caso, sim, né? Nesse caso particular aqui. Por quê? Porque o transporte paralelo tem que preservar o fato de que o ângulo, o fato de que eles são ortogonais. Isso aqui é uma geodésica. Lembra que isso é uma geodésica. Então, o V gama linha tem que ser constante. Certo? Então, se ele começou ortogonal, ele tem que terminar ortogonal. O comprimento é preservado, então ele só poderia voltar ou no V ou no menos V. Sei lá, se você faz isso numa faixa de Möbius, vai voltar no menos V, né? Mas aqui não, aqui volta no V. Então, você produz uma variação que é paralela e quando você faz a conta lá, o primeiro cara cancela, né? E o segundo dá positivo, né? Quer dizer, dá negativo. Então, você mostrou uma contradição, né? Isso aqui implica, isso aqui mais o fato de que eu estou supondo que a curvatura positiva implica que essa geodésica não é minimizante. É negativo para a variação do V. Então, o que acontece é que eu estou produzindo uma curva próxima que tem menos energia, né? Gama não é minimizante. Não é nem localmente, né? Produzir uma curva aqui que tem menos comprimento, certo? E só para então terminar, só vou ilustrar então por que isso pode ter implicações topológicas, né? Depois a gente vai ver coisas bem mais fortes que isso, mas só para ilustrar a ideia. Imagine que a sua superfície fosse sei lá, um toro, por exemplo. Tem um cara que é
um toro aí, né? E eu quero mostrar que esse toro não pode ter nenhuma métrica de curvatura positiva. Existe uma demonstração simples e uma complicada, né? O ponto é que, nesse caso, é melhor simples, mas mais tarde, quando a gente for estudar em coisas de dimensões mais altas, a que era complicada aqui vai ser a melhor. Né? Então, a mais simples seria pegar o Gauss-Bonnet, né? Quer dizer, você integra o K na sua superfície. Isso tem que dar 2π vezes a característica de Euler. Isso aqui é uma pergunta, né? Da M. Mas, nesse caso, como M é um toro, né? Isso aqui tem que ser 0. Então, isso me diz que eu nunca posso colocar uma métrica com curvatura positiva nesse toro. Certo? Só que isso aqui, em geral, não vai funcionar em dimensões mais altas. Tá? Então, o que eu poderia fazer aqui, usando essas ideias, intuitivamente aí? Alguma sugestão? Olhando para esse exemplo aqui, o que eu acabei de mostrar, né? O que eu mostrei foi que, se a minha superfície tem curvatura positiva, ela não pode ter geodésicas fechadas minimizantes. Né? Porque eu sempre posso fazer esse argumento aqui. Agora, se você olha para um toro tem topologia, né? Então, o que você faz é, você pega uma curva que seja não trivial, seja uma curva que dá a volta assim, por exemplo, que não seja homotopicamente trivial. E aí você olha para todas as curvas homotópicas a essa e pega a de menor comprimento. Isso mais tarde a gente vai estudar e vai provar isso. Então, como ela é homotopicamente não trivial, você consegue provar que vai ter uma que tem menos comprimento que todas, né? E essa vai ser uma geodésica que vai ter que ser necessariamente minimizante, né? Ou localmente minimizante. Então, esse é um outro argumento para mostrar que você não pode ter métrica de curvatura positiva, porque curvatura positiva está sempre produzindo uma instabilidade aí na geodésica. A curvatura positiva tende a diminuir o comprimento, né? Certo. Então, esse é um argumento complicado para mostrar que não tem aqui, mas mais tarde a gente vai usar esse argumento para estudar se um determinado espaço pode ter curvatura seccional positiva ou não. Esse é o chamado teorema de Singe, que é um dos teoremas principais do curso, e a ideia é essa aí. O difícil mais ou menos, mas é produzir uma variação paralela que venha e volte, né? Em geral, você tem dimensão mais alta, não tem como fazer isso. Aí precisa de um argumento de ponto fixo aí para mostrar que ela vai e volta no mesmo lugar, tá? Então, essas coisas de estudar a segunda variação para geodésicas tem implicações topológicas e, inclusive, você pode estudar isso para superfícies também, superfícies mínimas. Você também tem teoremas topológicos que exploram essa ideia aí. Tá ok? Alguma pergunta sobre isso aí? Se a curvatura for estritamente negativa, aí você tem exatamente o oposto, né? Esse termo passa a ajudar também. Então ela vai ser sempre localmente minimizante. A figura em curvatura negativa é sempre uma coisa assim, né? Curvatura aqui nessa região são pontos de Sela, curvatura negativa. Então, a curvatura negativa ajuda a geodésica a minimizar. Certo? É exatamente o oposto. Tá certo? Então tá bom. Então, bom feriado aí para vocês. Não, esqueci de falar. Tem aula sexta-feira. Não. Tô brincando.